não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Hein? Quando se trata, vamos dizer, de explicar o estado de coisas numa sociedade, é comum se recorrer a exemplos de outras épocas, a precedentes históricos, tá certo? Que, teoricamente, definiriam, vamos dizer, o perfil de uma conduta coletiva. Isso no Brasil é muito comum, existem muitos livros desse tipo, existe o Retrato do Brasil, do Paulo Prado, né, o Bandeirantes Pioneiros, do Viana Mogli, e assim por diante. E assim como existem também, vamos dizer, as contestações, como o famoso o caráter nacional brasileiro, do Dante Moreira Leite, que esculhamba com todas as tentativas de traçar um perfil do caráter nacional brasileiro. Também na literatura observa-se muitos personagens supostamente típicos, né, como o Célio Macunaíma e assim por diante. Isso tudo forma para nós uma constelação de imagens que pode às vezes ser útil para você reconhecer, vamos dizer, na realidade que você está observando, a recorrência de algumas condutas tidas como típicas. Mas o problema é que tudo isso se insere na base do impressionismo, são impressões que você tem. Quer dizer, não é um procedimento efetivamente científico, embora eu não estou negando o valor dessas especulações. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos ver quando o Viana Mogli, do Bandeirantes Pioneiro, que é um dos grandes livros sobre o Brasil, junto com o do Raimundo Fauro, algumas condutas do brasileiro no Brasil no tempo da colônia, algumas dessas condutas aparecem ainda hoje de uma maneira nítida, sobretudo entre figuras públicas. Se você pegar o Lula, né, ele parece um tipo saído do Brasil colônia, igualzinho, vocês vão ver. Mas tudo isso é apenas sugestivo. Então, o que eu pensei anos atrás era como aproveitar essa investigação de precedentes, esses personagens típicos, de uma maneira mais científica. E eu cheguei à seguinte conclusão: como amostras de condutas típicas, o problema da tipicidade se resolve, no fim das contas, vamos dizer, numa amostragem estatística, e essa amostragem estatística é praticamente impossível de observar. Então, vamos dizer, o valor dessas imagens é sobretudo literário, é um valor heurístico, ele te sugere algumas condutas e depois você as reconhece na vida real, mas você nunca pode generalizar, dizer que as coisas são assim ou são assadas. Mesmo porque, vamos dizer, a população brasileira, ela aumentou muito, e ela aumentou muito com, vamos dizer, o ingresso de imigrantes, alemães, italianos, poloneses, japoneses, russos, etc. Isso não acaba mais. Não é isso? E então você transpor, vamos dizer, condutas do Brasil colônia ou do Brasil império para hoje, você estaria, vamos dizer, atribuindo uma continuidade histórica onde, na verdade, você tem um cruzamento de linhas históricas totalmente independentes. Né? Mas existe uma maneira muito simples de você aproveitar esse material de modo muito mais científico e muito mais rigoroso, através do conceito do horizonte de consciência. Ou seja, se as pessoas agiam assim ou assado numa certa época, isso não quer dizer de maneira alguma que elas continuarão agindo assim, e que você possa encontrar a explicação de condutas atuais num precedente histórico. Tá certo? Mas uma coisa é certa: aquilo que as pessoas não sabiam numa certa época e que continuaram não sabendo numa época seguinte, demarca uma linha de continuidade muito clara. Não é isso? Então, o horizonte de consciência, como eu expliquei, ele é demarcado pelo seu limite, quer dizer, pela linha da ignorância. Ignorância no sentido estrito, não é ignorar qualquer coisa, mas ignora coisas que são centrais para a compreensão da própria situação em que o cidadão está. Então, se nós nos perguntarmos quais eram os limites do horizonte de consciência da classe letrada, da classe falante, no século XVIII e XIX, e se investigando as épocas subsequentes, nós observamos que esses limites não foram transpostos, então aí é mais do que justo você perceber uma continuidade de conduta.
Mas, quer dizer, o sujeito age da mesma maneira, não por causa de uma herança histórica, o sujeito é assim hoje não porque o pessoal do século XVIII fosse assim, mas porque aquilo que no século XVIII ninguém ignorava, continua ignorando. Tá certo? Então, o horizonte de consciência é o mediador, vamos dizer, entre os fatos brutos, tá certo? E a interpretação que nós vamos fazer. Então, com isso, nós escapamos do impressionismo em história. Não que o impressionismo não tenha o seu valor, mas eu tenho muito respeito por esse livro do Paulo Prado, do Viana Moger, etc. Bom, o próprio Gilberto Freire apela a impressionismo muitas vezes, não é isso? O Gilberto Leite de Barros, no livro A Cidade e o Planalto, que é um livro maravilhoso, é um dos grandes livros sobre o Brasil também, né? Embora seja só sobre São Paulo, né? Ele é como o Gilberto Freire paulista. Então, o que nós podemos observar desde o século XVIII e que continua igual é a seguinte coisa. Primeiro, conforme eu aprendi no livro do Viana Moga, até o fim do século XVII, isto é, decorridos 2 séculos da descoberta, a palavra brasileiro simplesmente não existia. Então, os filhos de portugueses que nasciam no Brasil eram designados por um pejorativo, o mazombo. E o que era exatamente o mazombo? Veja, enquanto na América do Norte os imigrantes que vieram para os Estados Unidos, eles estavam fugindo da Europa, tá certo? Odiavam a Europa, tá certo? Estavam fugindo de lá por perseguição religiosa ou política, então tinham todos os motivos para deixar a Europa pelas costas e tentar realmente uma vida nova, construir um país diferente, e de fato construíram, quer dizer, os princípios nos quais eles se basearam já desde o tempo da colônia eram muito diferentes de tudo aquilo que eles tinham experimentado na Europa. Por exemplo, essas coisas não surgiram com os Founding Fathers, não surgiram na Constituição. Por exemplo, a autonomia das comunidades. Você vê que durante toda a colônia, quando surgiu uma divergência numa comunidade, os divergentes simplesmente iam embora e montavam outra comunidade do jeito deles. Por exemplo, a proliferação de denominações protestantes, uma atrás da outra. Era assim, deu um problema teológico, não conseguiu resolver, o nego pega a turminha dele, né, e vai embora e monta outra comunidade. Segundo, a independência das comunidades. Independência que chegava a tal ponto que as pessoas ignoravam a existência de um governo central. Quando foi na própria Guerra da Independência, havia muitas comunidades que não queriam governo central nenhum. Isso tudo já estava consolidado na América quando veio a Guerra de Independência. Ao passo que no Brasil, ninguém foi lá para criar um país novo. O pessoal foi para fazer dinheiro e voltar para Portugal. A quase totalidade do que vinha para isso, a não ser aqueles que tinham sido expulsos de Portugal como degradados, como criminosos. Tá certo? Então, esses permaneciam no Brasil porque não tinham como voltar. Tá certo? Outros também permaneciam não porque fossem criminosos, mas porque deram azar no Brasil e não conseguiram dinheiro suficiente para voltar. Então, vamos dizer que até o século XVIII, pelo menos, o território brasileiro era um lugar onde ninguém estava, vamos dizer, por vontade própria. Claro que sempre existem exceções, tá certo? Mas, em média, todos eles se consideravam mais ou menos exilados, ou visitantes temporários, que queriam fazer o seu pé de meia e voltar para Portugal. Então, é claro que daí decorre uma série de condutas, quer dizer, por exemplo, a falta de solidariedade coletiva, a incapacidade das pessoas se organizarem, o individualismo, tá certo? O Viana Moga descreve isso muito bem, eu vou ler até um pedacinho aqui. No fundo, o mazombo, sem o saber, era ainda um europeu extraviado em terras brasileiras. Do Brasil e da América, de suas histórias, de suas necessidades, de seus problemas, nada ou pouco sabia, porque vivia no litoral. Isso é uma constante do Brasil, quer dizer, a civilização se limitou ao litoral, deixou o interior todo vazio, né? Vivia no litoral, mentalmente de costas voltadas para o país. Iam mal as coisas no Brasil? Isso não era com ele. Ademais, que poderia fazer se era só contra todos? Ou seja, muito desse estado de espírito nós vemos ainda hoje. Não podemos negar isso aí. Ademais, que poderia fazer se era só contra todos? Na vida pública como na vida privada, nunca seria por sua culpa ou negligência que isso acontecia.
a culpa seria sempre dos outros. E assim, recusando-se, racionalizando, contradizendo-se, não participando, reduzindo ao mínimo seus esforços físicos, espirituais e morais para o saneamento e elevação do meio em que vivia, pagando para não se incomodar quando se tratava de interesse coletivo, lisonjeando, transigindo, corrompendo, revolvendo céus e terras quando se tratasse dos seus próprios interesses. Ninguém como ele para contaminar o ambiente de tristeza, imoralidade, indiferença e derrotismo. Inesgotáveis como eram as suas reservas de má vontade para com tudo quanto se referisse ao Brasil, vivia a escancarar as suas simpatias para tudo quanto fosse europeu. Você vê aqui essa visão idealizada que o indivíduo tinha da Europa, que ele havia deixado pelas costas, se expressa também no desprezo não só pelo local, mas pela América do Norte. Você vê que no século XIX os Estados Unidos já tinham uma civilização que, sob muitos aspectos, era superior a tudo quanto havia na Europa. E no Brasil ninguém admitia isso, achava que os americanos eram bárbaros. É uma coisa que ainda tem, vou dizer, na mente de muita gente até hoje. Se está na América não pode prestar, porque só o que é da Europa, né, ou Portugal, ou mais ainda a França, só isso é que presta no mundo. Então, muitas dessas condutas a gente ainda observa. É claro, se você pega, dizer, o Lula se encaixa ali na descrição do Mazon, né, muitos outros políticos também. Mas, ainda assim, nós estamos no impressionismo. Porém, se transpomos essas informações para a noção do horizonte de consciência, o que nós observamos? Então, em primeiro lugar, o núcleo das informações que chegavam a essas pessoas era europeu. Então, da América nem recebeu nada, né? E localmente também não estava produzindo nada. Então, isso quer dizer, o horizonte cultural ele se limita àquilo que está vindo da Europa. E o que vem da Europa não chega muito facilmente, leva meses para chegar pelos navios. Então existe aquela aspiração, vamos dizer, de uma riqueza cultural que está distante, que é de difícil acesso, e que uns poucos privilegiados podiam então viajar para a Europa e ver o que estava acontecendo lá e se informar das últimas novidades. Esta situação ela se consolida num dos traços mais constantes da cultura brasileira e, portanto, da política brasileira. É o seguinte: o que é tido como o topo da civilização, como o valor supremo que deve ser incorporado, com muita dificuldade, à cultura local, é a cultura europeia, a cultura estrangeira do momento. Isto é o traço mais constante, isso é cientificamente comprovável. Porque se você observar, se simplesmente pegar uma bibliografia e ver quais são os autores estrangeiros que são citados, tá certo, nas discussões brasileiras, são sempre os autores do momento, nunca os antigos. Né? Então, por exemplo, se você ver quantos brasileiros citaram Leibniz a propósito de qualquer coisa. Eu até hoje eu só vi um fazer isso em discussões públicas, claro, em tese universitária, capaz existem alguns estudos sobre Leibniz, 2 ou 3, mas em discussões públicas, só que usa esse material de Leibniz como moeda corrente hoje em dia, só eu. Não é isso? E material de outras civilizações. Da Ásia, do mundo islâmico. Você procura, por exemplo, citações a Ibn Khaldun, o historiador tunisino. Eu vivia citando Ibn Khaldun, mas eu não via por parte alguma. Ora, Ibn Khaldun é simplesmente o inventor da ciência social moderna. O inventor não foi Emile Durkheim, foi Ibn Khaldun. Então, o desinteresse por esse material é imenso. Houve algum interesse por material estrangeiro, paradoxalmente, vindo da África, pelo impulso, vamos dizer, de valorizar as tradições africanas que estavam no Brasil. Mas, ora, essas tradições eram de ordem tribal, nunca fizeram uma contribuição científica à humanidade, não tem nenhuma
filosofia altamente desenvolvida. Então, esse material se pegava, sim, mas e o resto? Então, você vai encontrar pessoas no Brasil que estudaram mais culturas tribais da África do que estudaram Aristóteles e Platão. Né? E isso, então, isso se cristaliza, vamos dizer, num hábito praticamente invencível, que é a escravidão ao tempo, à sua época, que eu chamei de cronocentrismo. Então, o fato de algumas coisas estarem acontecendo hoje não significa que elas são mais importantes ou decisivas do que aconteceu antes. Nós não temos a menor prova disso aí. Elas podem nos atrair a atenção porque elas aparecem na televisão, aparecem nos debates públicos, as pessoas falam disso, mas não quer dizer que elas sejam uma coisa decisiva. Se você for ver, por exemplo, o número de autores importantíssimos, né, que atraíram a atenção dos brasileiros durante décadas, que foram estudados como mestres, como se fosse um ensinamento definitivo, que depois desapareceram para sempre. Né? E você vê Augusto Comte. Augusto Comte domina o pensamento brasileiro durante várias décadas. De repente aquilo desaparece e as pessoas têm até vergonha de ter prestado atenção naquilo. Se você for ver Ernest Haeckel, né, que era um discípulo meio bastardo de Charles Darwin, e que foi o sujeito que desenhou aqueles diagramas da evolução das espécies, mostrando a evolução das espécies, que hoje a gente sabe que aquilo foi tudo inventado, que não existe. Né? Ernest Haeckel teve várias edições portuguesas que foram lidas no Brasil, muito lidas no Brasil, e era lido e ouvido como se fosse um mestre. Hoje em dia está na lata de lixo da história. Outros não. Outros que foram lidos na época ainda são bastante respeitados, como Schopenhauer, por exemplo. Ninguém jogou Schopenhauer no lixo, embora já não tenha o destaque que chegou a ter no meio do século XIX no Brasil. Mas outros autores que eram imensamente maiores, né, não receberam essa atenção, sobretudo aqueles que eram de épocas anteriores. Mas então, se você procurar, por exemplo, quando eu publiquei o meu livro Aristóteles em Nova Perspectiva, que foi em 95, fazia 30 anos que não saía um livro sobre Aristóteles no Brasil. 30 anos, gente. Né? Até para disfarçar um pouco o vexame, o pessoal da UF, de máquina de pressa, retirou da gaveta uma antiga tese do Oswaldo Porchat Pereira, que não estava ruim a tese, mas era apenas escolar, não tinha novidade nenhuma, e publicar, para dizer, olha, não é só você que está falando de Aristóteles, eu sei que não sou só eu, mas todo mundo está falando aí em segredo, né, dentro de casa. Publicamente não existe nada, você não vê um interesse efetivo por Aristóteles em todo o establishment universitário brasileiro durante 30 anos, meu Deus do céu. Enquanto isso, você veja que, segundo o livro do Lincoln Seco, Gramsci e o Brasil, Gramsci foi o autor mais citado em trabalhos universitários durante 30 anos. Ele disse, bom, Gramsci pode ser interessante, etc, etc, mas ele não é um Aristóteles, ele não é um Leibniz, não é uma coisa deste porte. Gramsci não fundou nenhuma ciência, não fez nenhuma contribuição a ciência nenhuma, né? Apenas criou uma estratégia revolucionária que em muitos lugares fracassou. Então, ele não é nem um Aristóteles, nem um Santo Tomás de Aquino, nem um Hegel, mas Gramsci entra no Brasil em 1965 através da editora Civilização Brasileira e aparece para toda uma facção política como se fosse a salvação da lavoura. Então, automaticamente as atenções se concentram naquilo. Então, parece, para as pessoas envolvidas no processo, parece que é uma grande novidade que está acontecendo, mas o que está acontecendo é a repetição do mesmo padrão de horizonte de consciência que vem desde o Brasil colônia. Não é isso? Então, ora, você vê aqui, o característico aí não é tanto, vamos dizer, a idealização da Europa, não é tanto o europeísmo, tá certo? Ou seja, nós não podemos pegar uma característica positiva, efetiva, e dizer que ela continua ao longo dos tempos, mas o lado negativo, a exclusão das informações, essa continua. Né? Ora, mas interpretando errado o europeísmo como se fosse ele um sinal de alienação,
começa a surgir, a partir do romantismo e intensificando-se no começo do século XX, com o movimento modernista, a ideia de que era preciso voltar as costas à Europa e começar a pensar no panorama local. Ora, mas esse panorama local, ele culturalmente era pobre. Ele não oferecia, vamos dizer, material, vamos dizer, para que se você tivesse uma problemática suficientemente rica para criar uma cultura. Então o pessoal se volta para a paisagem, para o território, né? E eu acho, por exemplo, interessante você contrastar o poema do Raul Bopp, Flora Norato, com o livro A Selva, do Ferreira de Castro. Ferreira de Castro é um romancista português, meio comunista, mas um gênio, que esteve um tempo na Amazônia e escreveu um livro chamado A Selva, sobre a vida na Amazônia, que integra, quer dizer, a experiência amazônica no corpo da civilização inteira. Ao passo que os autores, né, o Gastão Cruz, Raul Bopp, etc., se concentram, vamos dizer, na paisagem física, na flora e na fauna, né? Então fala de macacos, de tatus-bola, né? E é claro que isto não é uma reação eficiente, vamos dizer, ao europeísmo, porque o europeísmo não era o problema. O problema era o cronocentrismo, isto sim, né? Ora, europeísmo, o que há de tão absurdo em você, se você está num país primitivo, né, recém-descoberto, você considerar que a cultura europeia é superior? Foi uma grande porcaria, claro que é mesmo. É uma concorrência desigual. Não há nada de errado nisso aí. Mas, nesse sentido, os americanos, que odiavam a Europa, sempre foram buscar na Europa sua fonte de inspiração. Você vê os Founding Fathers citando Platão, Aristóteles, Cícero, etc., o tempo todo. Ou seja, eles têm, os Founding Fathers tinham uma visão da antiguidade, não como uma coisa meramente histórica ou folclórica, mas como uma fonte atual de inspiração. No Brasil você não vê isso de jeito nenhum. Você só vê o pessoal buscando inspiração na moda europeia do momento, que em seguida é esquecido. Então, vamos dizer, o europeísmo é a face externa e falsa do problema, né? O europeísmo, por assim dizer, era natural. Mas o problema era o cronocentrismo. Então, era a escravidão não a um continente, mas a um momento do tempo. Na medida em que o pessoal do romantismo, Zé de Alencar e outros, reagem contra o europeísmo, e o pessoal modernista de 22 também reage contra o europeísmo, eles estão reagindo contra um falso problema e, evidentemente, eles não acertam o alvo. Ou seja, o modo de você se libertar de uma espécie de escravidão mental, vamos dizer, ao estrangeiro, não era voltar as costas à cultura europeia e começar a prestar atenção em tatus, bolas e macacos, pelo amor de Deus, né? Era fazer o que um único sujeito fez, que foi o Mário Ferreira dos Santos. É você se libertar do cronocentrismo, se libertar da escravidão ao momento, e você reconhecer, olha, eu estou aqui no Brasil, eu não pertenço à cultura europeia, embora receba um pouco dela, então, portanto, eu estou livre também das limitações dela, né? E eu posso me abrir universalmente a todas as épocas e todos os continentes. Ou seja, você tirando proveito da sua situação, tá certo? Em vez de amaldiçoá-la, como faziam os mazombos, ou em vez de forçar para louvá-la, como se estar no meio de macacos e tatus-bolas fosse, vamos dizer, um grande valor civilizacional. Então, ao longo de toda a história do Brasil, só um sujeito pegou o truque. Ou seja, se queremos criar uma civilização, uma cultura que tem um valor universal, só tem um jeito. Você tem que se aproveitar da sua posição de marginal, de excluído, por assim dizer, da Europa, e aproveitar isso para você se libertar das próprias limitações cronocêntricas da cultura europeia, meu Deus do céu. Ou seja, eu também percebi isso e falei, mas isso é uma maravilha, quer dizer, nós no Brasil estamos de fato numa posição privilegiada. Por quê? Você vê, nas culturas europeias há certas coisas que você não pode falar porque eles não entendem. Um exemplo que eu dou
é o seguinte: quando apareceu a obra do René Guénon na Europa, por volta dos anos 20, né, falando da metafísica oriental, da espiritualidade islâmica, etc, etc, aquilo era tão estranho que ninguém prestou atenção. Você veja, o homem não estava falando em nome próprio, ele estava falando em nome de uma civilização inteira que tinha ali bem do lado e que estava destinada a invadir a Europa e até ocupá-la mentalmente, como veio a acontecer depois. No entanto, se você procurar, vamos dizer, menções ao René Guénon, existe até um estudo sobre isso, a repercussão do René Guénon na cultura francesa, você vê que as repercussões foram muito discretas. E, em geral, vamos dizer, foram apenas, vamos dizer, não foram análises profundas, foram apenas o aplauso entusiástico de alguns que viraram discípulos do René Guénon e se fecharam num universo guénonista, quase como se fosse, vamos dizer, uma religião mesmo, né? Ou então reações de rejeição um pouco caipiras, as pessoas ficavam com raiva, mas não sabiam o que dizer, como André Gide, por exemplo, né? André Gide disse assim: bom, se Guénon tem razão, toda a minha obra cai por terra. Daí perguntaram: mas então por que você não revê tudo? Ele disse: é muito tarde. Isso o que é uma impotência intelectual. Você observa que na Europa o único país onde houve de fato um processamento crítico do pensamento do René Guénon foi a Romênia. Lá todo mundo leu René Guénon em profundidade, tá certo? E raciocina a respeito. Ora, qual é a importância do René Guénon? Falou: olha, o René Guénon está anunciando desde 30 que o Islã vai tomar conta, né? Naquela época isso parecia tão remoto, tão absurdo, que o neguinho soou como se fosse apenas uma criatura exótica. Isto mostra o despreparo da cultura europeia, especificamente francesa, para lidar com o que lhe é estranho. Isso não é o eurocentrismo, quer dizer, nós não somos superiores e nós queremos impor os nossos valores em todo lugar. A simples existência da obra do René Guénon mostra que o europeu não impôs coisíssima alguma, que essas tradições orientais continuavam perfeitamente vivas e, sob certo aspecto, tinha até uma superioridade, algumas superioridades intelectuais em relação ao Ocidente. Isso não era o eurocentrismo, isso era simplesmente um provincianismo, vamos dizer, o provincianismo dos ricos. Coisa que você observa também aqui nos Estados Unidos. A dificuldade que o americano tem de entender que outros países, outras sociedades, são também centros de iniciativa. Eles têm a impressão que os Estados Unidos é o cachorro e o resto do mundo é o rabo. Ou seja, que tudo que acontece no mundo começa aqui. E quando você estuda, por exemplo, se você lê o livro da Diana West, American Betrayal, você vê que a iniciativa soviética foi imensamente poderosa aqui dentro, determinando o curso da política exterior americana durante anos, né? Então, era a União Soviética, era o cachorro, e os Estados Unidos eram o rabo, né? Mas o patriotismo dos caras não deixa reconhecer isso, tá certo? Então, está lá o rabo proclamando: o cachorro sou eu, o cachorro sou eu, né? Então, essas limitações elas existem em toda parte. Só que é o seguinte: nós brasileiros, nós somos o quê na ordem mundial? Nós não somos nada. Nós somos o Zé Mané quintessencial, né? E por isso mesmo estamos livres, né? Nós não temos por que afivelar na nossa cabeça, vamos dizer, as mesmas limitações intelectuais que alejam tantas culturas europeias. São culturas riquíssimas, poderosas, mas que têm uma tremenda dificuldade de entender as outras, porque entra sempre o fator, vamos dizer, nacionalista e também o fator linguístico. Nós hoje falamos em globalismo, mas as dificuldades de tradução entre as línguas continuam existindo igualzinha, né? Por exemplo, eu fiz uma breve tentativa de traduzir o René Guénon, traduzir a Metafísica Oriental, que é um livrinho de 30 páginas, né? Eu pulei ali como um cabrito, e eu notei que o tradutor, no qual o Guénon confiava, que era o Fernando Guedes Galvão, cometia erro atrás de erro, chegava às vezes a inverter o sentido de frase. O Guénon, evidentemente, não lia português, e eu não sei por que ele confiava no Galvão e achava que era o seu tradutor mais fiel. Então, o Guénon é dificílimo de traduzir.
É coisa de uma sutileza que, se você não tem muitos anos de prática da literatura francesa, você não pega aquilo lá. E aí pessoal, tranquilo? Então se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu pessoal, fiquem com Deus. Se inscreva e compartilhe o canal. Obrigado. Olavo tinha e sempre continuará tendo razão. Apoiem o canal e ajude a gente a continuar aqui no YouTube e nas outras plataformas. Obrigado. Fique com Deus.